Donald Trump toma posse. E problemaço nos Estados Unidos, problema no mundo, oportunidade no Brasil. O que significa? Antes de mais nada, onde o Trump está certo? No diagnóstico dos problemas que os Estados Unidos vêm vivendo. Por que ele foi eleito? Porque o discurso dele ressoou com grande parte da economia, da população americana, e ressoou pelo seguinte: realidade. Desde que a China entra na Organização Mundial do Comércio, a gente tem 3 histórias completamente diferentes quando a gente olha o que aconteceu com o consumidor americano e o que aconteceu com o trabalhador americano. Consumo nos Estados Unidos cresceu como nunca nesse quarto de século. A economia americana cresceu bem, menos do que o consumo, mas cresceu bem. E como ficou a vida do trabalhador da indústria americana? Complicado. A gente teve uma estagnação da produção da indústria dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, completamente ao contrário do histórico que a gente tinha até então. E isso aqui, basicamente, levou ou foi causado, as duas coisas andam de mãos dadas, por um processo mais amplo, também causado pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio, que é o seguinte: economia é um negócio movido fundamentalmente a 2 coisas: oferta e procura. Quando você tem muita oferta de alguma coisa, o preço daquilo cai. No caso específico, quando a economia chinesa, que estava desconectada da economia mundial, se junta na economia mundial, quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, os chineses colocaram no mercado mundial de mão de obra 1 bilhão de trabalhadores a mais. O que isso fez com salários no mundo inteiro? Jogou salários para baixo, começando pelos Estados Unidos. Particularmente nos Estados Unidos, que na época era a grande potência industrial mundial. Segunda coisa que a China faz é que ela colocou no mercado de consumo 1,4 bilhão de bocas famintas. Lembrando, há 25 anos a renda per capita na China era menor do que no Brasil. Você tinha 400 milhões de chineses que viviam com menos do que $2 por dia. Só que a China crescia naquela época a um ritmo médio de 9,5% ao ano. E a renda desse pessoal estava subindo. O que alguém muito pobre faz quando começa a ganhar um pouco mais, come mais. Então, a gente foi a um quarto de século de uma situação na qual grande parte dos chineses, o cara se alimentava à base de alface, é o que dava. Ele começou a comer carne 1 vez por semana, depois 2, depois 2 vezes por dia. Procura por alimentos explodiu. Quem se dá bem? Grandes exportadores de commodities, fundamentalmente América Latina, Brasil em particular. Aumentou a procura, a entrada da China no OMC aumentou a procura pelo que a gente faz e aumentou a oferta de trabalhadores competindo mundo afora, mas particularmente nos Estados Unidos. O resultado disso é que a parte do resultado das empresas, que é pagamento de salários nos Estados Unidos, despenca. Então, o que acontece nessa hora? Salários mais baixos. As empresas ganharam mais dinheiro. As empresas ganharam mais dinheiro, sobe o valor de mercado das empresas. Quem se dá bem quando as empresas estão valendo mais? Quem tem investimento em ação. Metade dos americanos tem. Vocês acham que é a metade mais pobre ou mais rica? É a mais rica. Os mais ricos ficaram mais ricos do que nunca. Só que os que dependiam do salário para pagar a conta passaram a ter menos salário. Mais rico, mais pobre, não. O que vocês acham que aumento de desigualdade social gera? É só olhar para o Brasil. Ressentimento e espaço para populismo de 2 lados. Populismos de esquerda. Em geral, o recado do populista de esquerda é falar: o rico roubou a sua parte, vamos no pescoço dele. Populista de direita: alguém de fora ficou com a sua parte, vamos no pescoço do chinês. O resultado é, o diagnóstico do que aconteceu do Trump está absolutamente correto. De fato aconteceu. E teve consequências gravíssimas. Uma delas é, pobreza nos Estados Unidos subiu como nunca de lá para frente. Mais gente pobre, mais gente rica. Quadro perfeito para o tipo de recado que o Trump tem. Para completar, uma das coisas que são sagradas nos Estados Unidos é a casa própria.
está ficando cada vez mais difícil consegui-la, pelo seguinte: o que acontece no meio desse cenário? Contas públicas americanas, parecido com o Brasil, pioraram muito. Quando as contas públicas pioram, a gente começa a ter uma alta da taxa de juros. Quando a taxa de juros fica mais alta, a prestação da casa própria fica mais cara. E quando a prestação da casa própria fica mais cara e os salários não sobem, a parcela do salário que tem que ir para pagar a prestação aumenta. Resultado disso, está demorando mais para o americano conseguir comprar a casa própria. Há pouco tempo atrás, há uma média de 31 anos, um americano comprava a sua primeira casa própria. Atualmente, isso aqui está em 38, que é uma outra coisa que gera uma grande frustração. Mas talvez o dado mais marcante de frustração dos americanos seja esse aqui. Quando a gente vê o que aconteceu, de novo, depois do período de entrada da China no OMC, a gente vê um processo importante, que na verdade já tinha começado um pouco antes, mas que foi acelerado dali para frente, aumento até em taxa de suicídio. Portanto, o Donald Trump soube ler os americanos como ninguém. O problema é o que ele prescreve para resolver a situação, ela agrava em vez de resolver. E aí, gostou desse post? Curta, compartilhe e, para eu saber que você chegou até aqui, escreve para mim a palavra palestra. Valeu!